estão na Câmara comparado com a tua visão. Obrigado. O inimigo do bom é o ótimo. Eu tenho essa clareza, esse pragmatismo. Eu acho, entretanto, que num debate como que nós estamos, e para começar a conversa, se a gente entra deixando por menos, nós não vamos achar nada como não estamos achando. Eu vou repetir, os senhores conhecem algum articulista, intelectual, político ou jornalista que tenha defendido o atual sistema tributário brasileiro? Eu não conheço, eu sou dedicadamente estudioso do assunto. 100% das pessoas na superfície concordam porque é indefensável. E por que não muda? Por que há dois projetos, um na Câmara e outro no Senado? Por que o Rigoto trabalhou tantos anos? Por que o Luiz Roberto Ponte, eu acompanho, hein? O Raul, mais recentemente o Raul está por trás desses propostas. Por que não passa? Ou a gente entende esse problema, ou cairemos na ilusão. Então, veja, minha opinião, para ser específica e claro, eu sou favorável, porque eu tenho colaborado nesse debate. Eles me chamam lá, eu vou, apresento sugestões, etc. Mas nenhum dos dois merece o nome de reforma tributária. Nenhum dos dois. São modernizações, são simplificações, coisas bastante interessantes. Mas nem remotamente tem, primeiro, condição de passar, dois, tem condição de resolver o problema brasileiro, que são as incidências sobre as categorias menos poderosas politicamente, em favor das categorias minoritárias, mas ultrapoderosas política e sob o ponto de vista de lobbies e grupos de pressão no Congresso. Então, você diz assim, você fosse um parlamentar, você votaria? Votaria a favor, porque é uma simplificação, etc. Mas é ilusão por quê? De novo, hoje, 23 dos 27 estados brasileiros estão com a lei de responsabilidade fiscal no limite prudencial. O Bolsonaro tirou agora algo ao redor de 20 a 25 bilhões de reais de ICMS dos combustíveis. É justo? Podemos discutir, está tudo aberto, eu não tenho preconceito. É justo a incidência de 35%, 40%? Não, nem acho. A questão não é essa, é que você não faz cortesia com o chapéu alheio. E você, com lençol curto, vai puxar para cobrir o ombro, vai descobrir o pé. Então, o que é que aconteceu? Eu tiro 20 bilhões de reais dos estados, leia-se, Educação, Saúde e Segurança Pública, que já estão 23 deles na faixa de liquidez, pendurados em liminares, os principais para não pagar a dívida com a União, e apenas para a véspera da eleição, porque isso cai em dezembro. Resultado prático, eu agravo a crise estrutural e elimino mais gravemente ainda a chance do próximo presidente chamar o debate, porque eu chego com a trava de dizer superávit primário, meta de inflação, Banco Central independente, teto de gasto. Vocês não estão percebendo? Isso aqui é uma engenharia para engessar, para congelar, para impedir que a gente vá lá e mude a lógica que só sobra dinheiro para banco. O resto está tudo no sacrifício. E eles é que estão dando as cartas. Eles é que mandam. Eles é que dizem quem é temperamental, quem não é temperamental, quem pode. E todos os candidatos, ou beija a cruz de comprometer com o mesmo modelo, façam esse filtro, todos vão vir aqui. O único que está trabalhando fora, e não é para ferir de coisas, não, eu não tenho um dia de déficit na minha biografia, um dia sequer, prefeito, governador, ministro da Fazenda, um dia de déficit, mas eu quero arrumar a carga pelo outro lado. E aí, repare, se eu faço, em oferta aos governadores e prefeitos, uma reestruturação do passivo dos estados, são 600 bilhões de reais, que no fluxo leva de 12% a 15% da receita corrente líquida de cada estado. Eu troco com o governador. Olha, você vem em apoio às reformas estruturais que o Projeto Nacional de Desenvolvimento vai apresentar nos 6 primeiros meses, tendo apalavrado ao máximo com o povo para a eleição, ou seja, a minha eleição não é uma eleição no meu nome, é uma eleição nas minhas ideias, porque eu diminuo a distância entre um presidente que quer reformar o país, que tem coragem de assumir a contradição que o Brasil precisa que seja assumida, mas eu não sou salvador da pátria, eu preciso ser ajudado, então eu troco. Governadores e prefeitos, vocês estão mandando 12% a 15% da receita corrente líquida de vocês para honrar o fluxo da dívida. Eu tiro essa dívida, boto o passivo para o futuro e vocês vão ficar com 12% a 15% da receita de vocês para um financiamento de investimento, não pode ir para custeio. Vamos apalavrar aqui prioridades. Aqui eu digo de onde vem o dinheiro para retomar o desenvolvimento do país, gerar emprego, melhorar o ambiente de negócios, qualificar a demanda, que é o que puxa 60% do PIB do país, e vocês vêm em socorro meu para me ajudar a mediar na Câmara Federal as reformas. Uma delas, a central, é uma reforma fiscal. Por quê? Porque é uma interação orgânica. Por que não passa a reforma tributária? Porque a União Federal
está em déficit primário há muitos anos e está se agravando com socorro sem fonte, emenda à Constituição de socorro disso, daquilo e tal, a União Federal está estruturalmente líquida. E uma das ferramentas da iliquidez mais grave é a Previdência Social. E aí a União Federal criou vários tributos parafiscais para financiar a Previdência. PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido são as mais importantes. Portanto, para os senhores, isso aqui é tributo, está no conceito de reforma tributária, mas se eu unifico, como tenho que fazer no IVA, eu desfinancio a Previdência. Portanto, eu tenho que propor uma reforma da Previdência simultânea. Por isso que a minha proposta vai junto num projeto. E aqui a ideia é parar de fazer remendo, criar um novo modelo previdenciário em linha com as melhores práticas do mundo. No caso brasileiro, a transição é o mais complicado, nós estudamos. Depois de olhar 63 países, nós queremos uma previdência que tenha 3 pernas. A primeira perna vai ser um programa de renda mínima com status constitucional, direito previdenciário, que vai completar a renda de todos os lares abaixo da linha de pobreza, R$ 417 por pessoa, sem precisar de partido encarnado, partido azul, véspera de eleição, aumenta, PT mais R$200, não sei o que e tal. Acaba com isso. É previdência, R$1.000, que vai se transformar tudo em consumo de comida, de roupa e de remédio. Tudo. E 40% volta como imposto. Eu não sei por que os caras têm minhoca na cabeça no Brasil e não vê essa obviedade que eu já vi quando governador do estado do Ceará. Pois, espera. Então, repare, a segunda perna é um regime de repartição de transição em que nós vamos estabelecer para o futuro, porque o inimigo do bom é o ótimo, não adianta achar que nós vamos consertar a conta agora e depois cai na mão de um juiz que, sendo beneficiário, vai dar liminar e vai derrubar a reforma. Eu conheço o Brasil. Então é o seguinte, para todo mundo, de iniciativa privada ou do Estado, seja promotor, político, juiz, etc., quem entrar daqui para frente vai ter um teto de previdência de R$8.000, R$9.000 e ponto final. General, R$9.000. Político, R$9.000. Procurador da Justiça, desembargador, ministro, R$9.000. Quer ter mais? Terceira perna. Contribuição voluntária para um regime de capitalização, com contribuição patronal, controle regulado para evitar a roubalheira que o PT e o PSDB fizeram nos fundos de pensão, Petros, Previ, FGTS, etc., etc. E essa é a minha vantagem, eu conheço tudo isso aí. Né? E aí você tem um cenário de liquidez estratégica, de equilíbrio estratégico no tempo. A União é uma instituição permanente, ela não precisa fazer um cavalo de pau, ela precisa sinalizar para o mundo, para o mercado, que ela tem uma estratégia no tempo de se sustentar a sua conta. E aí eu descomprimo o ambiente para fazer uma reforma tributária racional. 6 tributos sobre valor adicionado, entra 1. Cobrado no destino, ok. Indeniza São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, da transação pela rolagem da dívida. Aí eu faço o desmonte desse problema e vou para as outras questões. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que cobrar mais imposto dos grandes patrimônios, em linha com as melhores práticas internacionais. Vou dizer aqui uns senhores, para perder uns votinhos, mas para dizer que eu sei o que eu estou falando. O IPTU de São Paulo, por mês, arrecada o que o Imposto Territorial Rural da grande fazenda do agronegócio do mundo, chamada Brasil, arrecada por ano. Eu estou dizendo de novo, o IPTU de São Paulo arrecada por mês. Não quero escorchar ninguém, mas é razoável que o IPTU de uma cidade arrecade por mês o que o Imposto Rural, de propriedade rural, arrecada por ano no Brasil. Sabe, não é razoável. Muito bom.